A regulamentação que permite aos farmacêuticos prescreverem medicamentos sem a necessidade de receita médica tem sido motivo de polêmica. Segundo o Conselho Federal de Medicina, essa prática pode comprometer a segurança dos pacientes, enquanto o Conselho Regional de Farmácia argumenta que a medida amplia o acesso à saúde, principalmente em locais com falta de médicos. Durante o Jornal das Saudades FM, realizamos a entrevista com o Dr. Francisco Cardoso, vice-corregedor do Conselho Federal de Medicina. Ele alertou que a prescrição de medicamentos deve ser uma atribuição exclusiva dos médicos, pois envolve diagnóstico clínico e conhecimento aprofundado sobre doenças e tratamentos. Você, quando está doente, você procura um médico ou procura um farmacêutico? Né? O farmacêutico tem várias funções essenciais na área da saúde, desde a criação, manipulação, produção, controle de qualidade do medicamento, aviação da receita, até mesmo a explicar para o paciente o que é aquela receita, explicar interações medicamentosas, ajudar o paciente a tomar o remédio. Quando perceber que possa ter algo errado, ligar para o médico para consultá-lo sobre a receita, é isso que está na lei, né? Jamais fazer diagnóstico clínico e daí prescrever um tratamento, isso não existe. O Conselho Federal de Farmácia extrapolou em muito a sua competência e as suas atribuições. Se farmacêutico também pode fazer diagnóstico no paciente, propor tratamento terapêutico, para que tem médico, né? Então, são questões básicas que eu queria deixar aqui, que às vezes a gente tem que explicar o óbvio. O médico não consegue trabalhar no hospital sem um farmacêutico hospitalar, assim como não consegue trabalhar sem um enfermeiro, né? Mas isso não quer dizer que o enfermeiro ou o farmacêutico possam fazer as coisas que o médico faz. E é disso que a gente está falando aqui. Um Conselho Federal de Farmácia, por resolução, está transformando o farmacêutico em médico. Eu acho que a prescrição médica, que é o que eles estão querendo fazer, ela é o resultado final de uma série de habilidades que começam desde a anamnese, exame físico, propedêutica, e principalmente, que é o que diferencia o médico das outras profissões da área da saúde, a formulação do diagnóstico diferencial. É isso que faz o médico ser médico, o poder, baseado no conjunto de sinais e sintomas e relatos do paciente, poder elaborar hipóteses diagnósticas e, a partir daí, pedir os exames complementares, caso seja necessário, tomar as condutas necessárias e, por fim, fixando uma hipótese ou até mesmo fazendo o diagnóstico, fazer a prescrição. Então, fazer a prescrição não envolve apenas entender de remédios, e sim entender de medicina. Quem estuda medicina é médico, não é farmacêutico, com todo respeito aos farmacêuticos. São funções essenciais que você não pode misturar com um ato médico complexo, que é a prescrição de medicamento. E, com todo respeito, o Conselho Federal de Farmácia simplifica muito essa situação quando tenta dizer que ter conhecimentos na área eles podem prescrever. Claro que não podem. Tanto que não podem, que estão proibidos nesse momento pela Justiça, e eu tenho certeza que a Justiça vai manter a proibição. Só que, dessa vez, eles estão em descumprimento de decisão judicial. Até onde eu saiba, descumprir decisão judicial nesse país é crime. Então, tecnicamente, o Conselho Federal de Farmácia está incorrendo em crime. Ele também destaca os riscos da automedicação e os efeitos colaterais, sem um acompanhamento médico. O fenômeno da automedicação, ele existe no Brasil e ele é responsável por centenas de milhares de óbitos no Brasil todo ano. Quando eu estou a fim de fazer uma automedicação e não procurar um médico, e às vezes eu não tenho como procurar um médico, porque não tem médico no SUS, a cobertura do SUS é muito restrita, infelizmente, isso é histórico, isso é nenhuma crítica pessoal à AOB. Eu vou na farmácia e falo com quem? Com o balconista da farmácia. É o balconista da farmácia que faz essa interação quando eu estou a fim de ter um remédio para dor de cabeça, quando eu estou com uma ziquezira, quando eu estou com alguma coisa. Todo mundo sabe que é o balconista da farmácia. Então, com todo respeito ao Conselho Federal de Farmácia, se fosse para ter uma resolução autorizando a farmácia a prescrever remédio, quem tem que prescrever é o balconista, não é o farmacêutico. O balconista entende muito mais que isso do que o farmacêutico. E queria deixar também para o paciente uma questão. Será que é ético eu estar numa farmácia, o farmacêutico me prescreve um remédio, depois me manda ali para o balcão para ele vender o remédio que ele mesmo prescreveu para mim? Isso é um conflito de interesse total. É por isso que médicos não são autorizados a serem donos de farmácia ou a vender remédio. Agora, se for para ser assim, não tem problema. A gente libera o médico para ser dono de farmácia a partir de agora também. A doutora Kathleen Migliato, que é delegada regional adjunta da seccional do Conselho Regional de Farmácia em Araraquara,
argumenta que farmacêuticos estão aptos a orientar e prescrever medicamentos. O farmacêutico, ele estuda 5 anos, tá? E ele é o profissional que mais entende no mundo de medicamento. Tá? Então, falar para o farmacêutico interpretar um exame de imagem, não é esse o nosso papel. Não é essa a função do farmacêutico lá dentro. Por quê? Porque nós sabemos que cada um tem a sua função. Tá? O que nós sabemos, por exemplo, é você ajustar uma dose, caso, né? Quer ver um outro exemplo? O paciente chega com um antibiótico prescrito pelo médico, porque isso precisa de retenção de receita, inclusive. O farmacêutico, ele pode prescrever, juntamente com o antibiótico, um probiótico, porque um dos efeitos, né, indesejado do antibiótico, principalmente, não só porque adulto também sofre, é a diarreia. O que o farmacêutico pode fazer? Ele pode prescrever um probiótico. Vai fazer o quê? Nós vamos conseguir ajudar na adesão do tratamento deste paciente. Porque se a mãe começa a administrar um medicamento e essa criança começa a ter muita diarreia, o que pode vir a acontecer? Esse paciente pode abandonar o tratamento. Mas quando eu, né, já que o médico não prescreveu, eu como farmacêutica posso prescrever um probiótico e eu vou ter a adesão do tratamento dessa criança. Facilita a vida de todo mundo. Ela também destaca que essa medida pode ajudar o sistema de saúde. Por que nós estamos trabalhando com relação a essa prescrição? É pensar nesse paciente, no cuidado dele. Porque, como a gente sempre observa, a questão da necessidade desse paciente, muitas vezes, ir até a farmácia e pedir o quê? Um cuidado, que às vezes ele não consegue de imediato dentro do Sistema Único de Saúde. Né? Mesmo quando ele tem plano de saúde, muitas vezes isso acaba demorando um pouco para conseguir um especialista. Mesmo quando você vai para a emergência, às vezes demora. E quantas vezes, o que acontece? Quando a gente fala da farmácia e que tem um farmacêutico para ser chamado de seu, né? O que o paciente faz? Ele fala assim, eu vou passar lá na farmácia, eu vou conversar com fulano, com o farmacêutico. E aí, ninguém vai dar diagnóstico. Essa não é a resolução, ela não está mostrando assim, nós vamos diagnosticar o paciente, mas nós vamos fazer o cuidado. E quando há necessidade de um diagnóstico, o farmacêutico vai fazer o quê? Um encaminhamento para o médico. A doutora Kathleen também ressalta que essa atuação em países desenvolvidos já é uma realidade. O profissional farmacêutico, ele trabalha no multiprofissionalismo lá. Então, é aquilo que nós acabamos de falar. O farmacêutico, ele não vai... eu não vou fazer uma cirurgia, eu não vou fazer eu até posso ler um laudo, né? Fazer a leitura de um exame. Exames laboratoriais, nós temos condições, sim, tanto de poder pedir os exames, porque nós temos, dentro da formação generalista, tem a área da análise clínica. Então, o farmacêutico, ele consegue, sim, ler um exame, interpretar o resultado e saber se esse paciente precisa ser encaminhado para um médico ou se esse paciente está com uma deficiência de uma vitamina, por exemplo, uma vitamina D. Nós, como farmacêuticos, existe uma concentração que é permitido para nós prescrevermos.